Existe uma verdade incômoda que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando encarar. Você está sufocando seus próprios sonhos. E o mais assustador é que nem percebe. Acha que está no caminho certo, acha que está lutando pela vida, mas na verdade está lutando contra ela. Não é por falta de talento, não é por falta de oportunidade. É por algo muito mais silencioso, muito mais sutil e devastador. Você está se apegando exatamente ao que precisa soltar. Parece contraditório, mas é real. Enquanto você tenta controlar tudo ao seu redor, o que as pessoas pensam, o que o futuro trará, o que deveria ter acontecido, a vida vai se esvaindo pelos seus dedos como areia fina, e o que sobra é a sensação de peso. Peso emocional, peso mental, peso espiritual. Você sente o cansaço, mas continua forçando. Acha que se insistir mais, se planejar mais, se esperar mais, tudo vai finalmente se alinhar. Mas não vai, porque a vida não se curva ao controle. Ela responde à entrega. Nada vai fluir na sua vida até você aprender a desapegar. O estoicismo chama isso de ataraxia, o estado de tranquilidade da alma. E essa paz só nasce quando você compreende a diferença entre o que está nas suas mãos e o que nunca esteve. Epicteto resumiu isso em uma das frases mais poderosas da filosofia. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Parece simples, mas é justamente o ponto onde quase todos tropeçam. A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. Querem que o outro as ame, querem que o passado seja diferente, querem que o mundo as reconheça, querem que tudo aconteça no momento certo, o delas. Mas a vida tem o próprio tempo, e o universo não negocia com o ego. E enquanto você tenta forçar, tensiona tudo dentro de si. Você perde o sono, perde a paz, perde a capacidade de viver o presente. E o presente é tudo o que você realmente tem. O desapego estoico não é desistência, não é se conformar. É uma mudança de foco. É parar de gastar energia tentando controlar o que está fora de alcance e começar a investir energia em como você responde a tudo isso. Porque essa é a única parte da equação que te pertence. Marco Aurélio, imperador de Roma, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele governava exércitos, impérios, enfrentava traições, doenças e incertezas, mas compreendia que a batalha real era interna, e talvez a sua também seja. A guerra que você trava todos os dias não é contra o mundo, mas contra a sua própria necessidade de controle. Quando você tenta controlar demais, perde o essencial. O controle é uma ilusão que custa caro. Ele rouba a leveza, a espontaneidade, a alegria de viver. E a cada tentativa frustrada, o medo cresce. Medo de perder, medo de mudar, medo de não ser o bastante. Mas a verdade é que o medo não diminui quando você controla. Ele diminui quando você confia. E confiar é um ato de desapego. Desapegar é soltar a corda antes que ela te arraste. É aceitar que a vida não precisa seguir o roteiro que você imaginou para que ainda faça sentido. É deixar o rio fluir, mesmo sem saber exatamente onde ele vai dar. Quando os estoicos falavam em aceitar o destino, o amor fati, o amor pelo destino, não era sobre resignação, mas sobre sabedoria. Era sobre entender que a resistência é a raiz do sofrimento. Tudo o que você luta para segurar te machuca, e tudo o que você solta com consciência te liberta. Mas o apego não vive só nas coisas externas. Ele se infiltra nas relações. Quantas vezes você se anulou para manter alguém por perto? Quantas vezes se moldou, se diminuiu, se apagou, só para ser aceito? E mesmo assim, o amor escapou pelas frestas. Sêneca dizia: não perdemos as pessoas, elas nunca nos pertenceram. Essa frase corta fundo, porque destrói a ilusão de posse que alimentamos. O amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Ele não exige, não força, não condiciona. É escolha, não obrigação. Desapegar de alguém não é deixar de amar. É deixar de sofrer por aquilo que não está sob seu controle. É aceitar que você pode amar alguém profundamente e ainda assim deixá-lo ir. Porque às vezes o amor não está no ficar junto, mas no permitir partir. E isso exige força. A força de quem entende que não é dono de ninguém. E que ninguém é dono de você. Mas há um tipo de apego ainda mais perigoso. O apego ao resultado. Você se esforça, se doa, se entrega. E quando o resultado não vem, tudo dentro de você desaba. É como se seu valor estivesse nas mãos do acaso. Os estoicos tinham uma visão revolucionária sobre isso. Eles se importavam com o processo, não com o resultado. Porque o processo é a única parte da jornada que está sob controle.
Você pode agir com excelência, mas não pode garantir o retorno. Pode plantar com amor, mas não pode forçar o tempo da colheita. Marco Aurélio viveu por esse princípio. Ele fazia o que era certo, não pelo aplauso, não pelo reconhecimento, mas porque era o certo a ser feito. E essa é a essência da liberdade. Fazer o que é justo, e então soltar o que não depende de você. Quando você vive assim, o fracasso deixa de ser um fim. Vira apenas uma forma de aprendizado. A dor perde o peso, e a ansiedade perde o controle sobre você. Mas o maior de todos os apegos é o apego à sua própria identidade. Você se prende à pessoa que foi, às histórias que contou sobre si mesmo, aos papéis que desempenhou por tanto tempo, que agora não sabe mais quem é sem eles. Quantas oportunidades você já rejeitou só para manter uma imagem? Quantas vezes ficou preso no passado porque mudar significaria admitir que você estava errado? Esse é o tipo de prisão mais cruel, porque o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. E isso também vale para quem você é. Não é o seu passado que te prende, é a narrativa que você criou sobre ele. Você pode ter vivido algo doloroso, mas não precisa viver dentro disso para sempre. Desapegar da sua velha versão não é trair sua história, é honrá-la. É reconhecer que ela cumpriu o papel que precisava cumprir. Mas agora é hora de crescer. É hora de soltar o que morreu dentro de você, para que algo novo possa nascer. Pense nisso. E se a vida que você tanto deseja está tentando chegar até você, mas não encontra espaço porque suas mãos ainda estão cheias do passado? O desapego não é sobre perder, é sobre abrir espaço. Quando você solta o velho, o novo encontra caminho. Quando solta o controle, a vida começa a te surpreender. E sim, dói. Dói desapegar. Dói soltar o amor que não volta. Dói aceitar que algo acabou. Dói abandonar versões antigas de si mesmo. Mas essa dor é o preço da liberdade. Sêneca dizia: é necessário perder a vida para encontrá-la. E o que ele quis dizer é simples, mas profundo. Precisamos morrer para nossas ilusões, para renascer em verdade. O desapego é esse renascimento silencioso. É o ponto em que você deixa de ser refém do que passou e se torna protagonista do que está por vir. Imagine só por um instante como seria acordar sem o peso de tudo o que você não pode mudar, sem o medo constante de perder, sem a necessidade de provar algo para alguém. Acordar, respirar e simplesmente estar em paz com o que é. Isso é liberdade, isso é desapego, e isso é poder. No fim das contas, o estoicismo não te pede para sentir menos. Ele te ensina a sofrer menos, porque quando você entende o que está e o que não está sob seu controle, o sofrimento se torna escolha, e a escolha agora está nas suas mãos. Você pode continuar tentando segurar o incontrolável, ou pode soltar. Soltar para se libertar. Soltar para receber o novo. Soltar para viver. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal Engrenagem Interior e escreva nos comentários: eu escolho soltar para receber. Esse simples gesto é simbólico. É o primeiro passo em direção à leveza que você vem adiando há tanto tempo, porque no fim a vida flui quando você para de nadar contra a corrente e aprende finalmente a se mover com ela.